Olá, seja muito bem-vindo ao Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia. Neste domingo, 18 de junho de 2017, estamos acompanhando, começando a acompanhar a volta de apresentação, mais uma etapa do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, uma das mais tradicionais competições do automobilismo brasileiro. E é claro, você não perde nenhum detalhe aqui na TV Diário de Goiás, nas nossas redes sociais. Eu sou o Vitor Monteiro e vamos juntos. Ao meu lado, Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie? Tudo bem, grande Vitor. Um abraço a você, um abraço ao internauta ligado aqui na TV Diário de Goiás. Vamos acelerar com mais uma corrida, né? Essa é a terceira etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, a principal competição do automobilismo na nossa região, né? A cada etapa temos duas corridas, né? Nesse domingo já tivemos a primeira corrida, né? E agora, né, a gente já está tendo aí, né, as imagens da volta de apresentação, né, que, né, vai, né, fechar aí, né, que vai dar o pontapé inicial aí para essa segunda prova do dia. Lembrando que a pole position é de Matheus Biriba. O que foi essa primeira corrida? No decorrer dessa segunda prova a gente vai falar um pouquinho mais. Teve polêmica, teve mudanças, né, punições. Os fiscais trabalharam em muitos momentos mais do que muitos pilotos, né, revendo imagens, né, inclusive aqui com o apoio, com o suporte da TV Diário de Goiás, né, para tirar dúvidas, né, para penalizar pilotos, né, para esclarecer uma situação ou outra. Isso é muito comum, né, em todas as categorias. Isso acontece na Fórmula 1, acontece na Fórmula Indy, na Truck, né, na Stock Car e também no Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, né? Os pilotos reclamam às vezes de uma determinada conduta do adversário, às vezes existe o toque, aí você precisa saber se foi um toque de corrida ou se foi realmente de forma intencional. Então existe, né, todas essas variantes que acabam, né, mudando em muitos momentos os resultados da prova ali dentro da pista. Enquanto isso, a gente vai vendo aí os carros passeando nessa volta de apresentação, alguns chamam de volta de aquecimento. Daqui a pouquinho a largada, Matheus Biriba, carro 100 é o pole position. Em segundo, Paulo Vilela, piloto da categoria B. Carro 53, terceiro é Lucas Faria da categoria Novatos. Fantástico, com carro 55. Fantástico o desempenho do Lucas Faria na temporada. Fantástico mesmo, ele lidera com folgas a categoria Novatos, né? A performance dele até o momento é bem superior aos seus concorrentes nessa categoria. O quarto no carro 00, o Felipe Caqui. O quinto é o Sandro Ferrari no carro 19. Sexto, André Massu, carro 11, o Geleia. O Geleia que está voltando ao grid, né? Ele que tem aí muitas conquistas no Marcas e Pilotos, está retornando agora ao grid aí, né? É a primeira vez dele, né, nessa temporada 2017. Então, os carros lembrando vão que se o alinhando. Pedro Maldi, né, que recebeu a bandeirada na primeira colocação na primeira corrida deste domingo, vai largar na nona posição. Daqui a pouco a gente vai explicar por que ele vai largar em nono e não na sexta posição, como normalmente larga, né, o piloto que vence a primeira corrida do dia. Mas já adiantando, pra você o famoso spoiler, pra você que gosta de séries, isso porque ele foi punido. Mas daqui a pouquinho a gente detalha essa punição. A gente vai explicar o porquê da punição. Olha a largada, Vitor. Tudo pronto, a expectativa, muita emoção, adrenalina, velocidade é o que não falta. Vai começar mais uma etapa, a sexta corrida do campeonato. É a terceira etapa, terceiro final de semana de provas. É o Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Na pole, carro 100, Matheus Biriba. Em segundo, Paulo Vilela. Carro 53, terceiro, Lucas Faria no carro 55. Quarto é Felipe Caqui, carro 00. Quinto, Sandro Ferrari. Sexto, André Massu. Biriba. Daqui a pouquinho, esperando a autorização, esperando os sinais se apagarem, sinais vermelhos, sinais verdes. Daqui a pouquinho vai apagar, vai ter início a prova. Américo Larosa é o homem que aperta, né, o semáforo. Então, expectativa, o ronco dos e motores. Apaga e acende as luzes. Tá aí.
vermelho e começa a prova, a sexta corrida do campeonato. É o Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, temporada 2017. Você não perde nada aqui com a TV Diário de Goiás. Disputa intensa logo na saída ali pela quarta colocação. Lucas Faria também vem tentando por fora. Matheus Biriba já caiu para terceiro. Lucas Faria vem com tudo, boa chegada ali do Paulo Vilela na primeira curva, entrando na curva 1. Paulo Vilela assume a liderança. Lucas Faria em segundo. Matheus Biriba é o terceiro colocado. E aí é um piloto da categoria B, o Paulo Vilela, contra um piloto da categoria novatos, né, que é o Lucas Faria. E o Lucas Faria vem com tudo buscando a liderança. Se segura ali o Paulo Vilela, carro 53. Escapada ali do Matheus Biriba, já cai para a quarta posição. E ele vai tentando manter essa quarta colocação. E o Lucas Faria, que ultrapassagem, acelera, garoto, assumindo a ponta. Eu não falei? Ele acelera bem, é um baita de um piloto, e você vai vendo aí pelas imagens que o Sandro Ferrari já começa, né, a pressionar, né, o Paulo Vilela, né, lembrando que o Lucas Faria, categoria novatos, Paulo Vilela, categoria B, e o Sandro Ferrari é o piloto da categoria A. Disputa intensa ali, e a saída do Matheus Biriba não foi nada boa. Por enquanto vamos no meio da primeira volta. Daqui a pouquinho os pilotos vão chegando no S, passando ali o Pico do Pato, chegando no S, que é uma das, sem dúvida alguma, um dos momentos mais bonitos da prova. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho o Matheus Biriba ali no visual, sexta colocação para ele, largou na pole. E numa posição intermediária, né, o líder do campeonato, Nelson Schoz, que corre em parceria com o Fábio Bove, ele vai ali, né, no meio, né, no meio dos carros ali, numa posição intermediária, vai ter que remar muito, né, até para que possa pontuar bem aí e manter essa liderança tranquila, né, que ele vai tendo aí essa disputa nesse momento entre ele, né, com o Fábio Bove, são parceiros, com o piloto Pedro Maldi, né, que é também outro destaque nessa categoria A. Matheus Biriba, né, caiu lá para trás, né, largou na pole e já chama perdeu atenção muitas esse carro posições. branco aí, carro 18, disputando o quinto lugar, é o Pedro Maldi. Ele largou em nono lugar e já vem disputando, brigando pela quinta posição. E quem também vai ganhando posições, largou lá atrás, né, é o Pablo Alves, né, porque ele teve problemas na primeira corrida, né, você vê que ele também já está ali, né, numa posição intermediária, promete muito, né, essa segunda corrida. Pablo Alves, piloto do carro 33, para facilitar a identificação para você que está acompanhando o vídeo, é o piloto que tem o símbolo do Vila Nova, torcedor do Tigrão. Plotou o escudo do seu time do coração no seu carro, largou em 26º, e o Pablo já vai aparecendo ali brigando pela 15ª, 16ª posição. E olha a escapada ali, muita poeira, muita fumaça. Quando você pisa fora da pista, a poeira vai lá em cima. Ainda mais com outros carros próximos, aí aumenta a bagunça, né, Charles? E aí, claro, se a gente ver lá no fundo, e opa, né? Olha a escapada ali, a gente vai identificar. É o Nelson Schoz. Vai saindo ali da pista e opa, levou o Pablo também teve problema. Ali ele espalhou Pablo óleo. Acabou conseguindo recuperar, mas muita fumaça, a gente fica no aguardo aí, ver o que a direção de prova vai decidir, mas fatalmente ali, pela forma que escapou, pode ter sido algum problema ali, até um pouco de óleo na pista, então... problema no motor, isso é visível, e aí o óleo despejado, você vê que ele sai da pista, leva as mãos na cabeça o Nelson Schoz, que é o líder do campeonato, chateado, desesperado, porque evidentemente, né, perde a oportunidade de pontuar, né, e aí já entra o safety car, e ele ficou numa posição perigosa, né, ali uma posição onde os carros às vezes escapam, então aí existe aquele procedimento de segurança que é solicitado pelo diretor de provas, nosso companheiro Américo Larose, sempre muito cuidadoso e muito criterioso em relação a essas situações, e aí vamos ter que colocar todo mundo atrás do safety car até que seja trabalhada essa parte da pista para que a segurança volte a reinar, pelo menos nesse setor aí do Autódromo Internacional de Goiânia, um belíssimo autódromo de Goiânia. Então o carro 17 ficando de fora, o Nelson Schoz, na primeira prova do dia foi o Fábio Bove que correu, fez uma boa prova também, acabou se envolvendo no acidente ali faltando uma volta e meia. O Nelson Schoz, carro 17 de fora, ali na entrada do S teve um problema no motor e acaba despejando óleo na pista. Enquanto isso, o safety car entra e os carros vão passeando daqui pelo Autódromo de Goiânia. Charles Pereira. No momento da entrada do safety car, Vitor, só para destacar, o Lucas Faria
primeiro colocado, piloto da categoria novatos. Em segundo, Sandro Ferrari, piloto da categoria A. O Paulo Vilela é o terceiro colocado, ele é piloto da categoria B. E o Pedro Maldi, que largou lá na 9ª colocação, já é o quarto colocado. Então são os 4 primeiros aí nesta prova, né, nessa volta número 3. Né, daqui a pouco tem a volta número 4, mas o safety car, né, deve ficar aí durante um bom tempo, né, até para que a pista seja liberada para a relargada. E o tempo, Lucas Faria fez 1:48.741, melhor tempo por enquanto do Lucas Faria, líder da prova. Segundo, Sandro Ferrari, piloto do carro 19, terceiro com um tempo de 1:49.691. Terceira melhor marca foi do Felipe Caqui, sexto colocado com 1:49.961. Também uma das novidades do grid, né? Ele não esteve aí nas 2 primeiras etapas, né? Uma novidade nesse grid, pelo menos nesse final de semana. Atualização aqui, Charlie. Na verdade, o Rafael Teixeira, o 8º colocado, fez a volta mais rápida, essa segunda volta antes da entrada do safety car. Ele conseguiu a marca de 1:48.558. Baixou bem o tempo aí do Lucas, né? É um piloto que está numa posição intermediária, bem distante das primeiras colocações. Está no meio aí da corrida, mas faz um tempo interessante. Nesse caso, acaba sendo talvez um dos maiores prejudicados, porque ele estava numa corrida de recuperação. O Rafael Teixeira aparece na 8ª posição. Então, quando ele consegue a volta mais rápida entre todos os pilotos, acaba entrando no safety car o rendimento do carro acaba sendo prejudicado. Dá aquela esfriada, digamos assim. É aquela ducha de água fria. Mas vamos falar sobre a primeira corrida, né? A gente prometeu que ia fazer trazer detalhes, né, da primeira corrida, né? Uma disputa intensa na categoria A, né? Pedro Maldi, que largou na pole, né? Nós tivemos o Pablo Alves, que também, né, largou na terceira colocação. O Fábio Bove largou na 2ª colocação. Esses 3 pilotos, né, são aí, sem dúvida nenhuma, os pilotos, né, que eram favoritos para essa primeira corrida. O Pablo Alves acabou ficando pelo caminho, teve problemas no seu radiador, perdeu muitas posições, quando voltou numa situação já de retardatário, fora da disputa pela vitória na corrida. E aí nós tivemos, né, um pega sensacional entre o Pedro Maldi e o Fábio Bove. O Fábio Bove venceu, né, essa disputa durante a corrida, né, esteve na frente durante boa parte da corrida. O Pedro Maldi teve uma escapada e o experiente Fábio Bove, né, colocou o carro na frente e foi dando uma tocada tranquila. Iria vencer, né? Tudo indicava que iria vencer nas últimas curvas, ali na última volta, né? Entrando no S, né? Se destacou um toque anterior, foi na penúltima volta, eles acabaram se tocando, mas tudo normal. Ele deu o jogo. Ele deu uma espalhada, né? Muito por conta da bandeira amarela, ele viu a bandeira amarela, então ele fez uma curva mais aberta, podemos dizer assim, e quando ele retornou para o seu traçado normal, o Pedro Maldi já estava, digamos, vivo, já lado a lado com ele, eles acabaram se tocando. No entendimento, e o toque resultou no quê? No problema para o Fábio Bove, que teve que abandonar, nem completou a volta, ou seja, ficou pelo caminho. Ficou no S ali, faltando meia volta. E aí o Pedro Maldi tocou seu carro e recebeu a bandeirada quadriculada, vencendo a prova. Depois, de acordo com a análise dos comissários, dos fiscais que usaram as imagens, inclusive da TV Diário de Goiás e outras imagens também dos carros dentro dos veículos, né, eles tiveram o entendimento de que foi um acidente de prova, mas que o Pedro Maldi não poderia ter ultrapassado naquele setor, uma vez que estávamos de bandeira amarela. Ele foi penalizado em 20 segundos, né? Ele terminou a prova e teve, né, um acréscimo de 20 segundos no seu tempo final. E aí ele acabou caindo para a 9ª posição. Ele acabou não vencendo, né? Ele ficou na 9ª posição. Nesse momento a gente está vendo aí imagens, né, da pista sendo cuidada, né, pelos fiscais, pelos profissionais que cuidam, né, do asfalto, né, nessas corridas do Marcas e Pilotos. É um material diferenciado ali que ajuda na absorção também
da questão do óleo que escapou na pista. Então o Américo Larose até comentou com a gente antes das provas de hoje, né, Charlie? Que é um material que vem da Austrália. Material que vem de fora, né? Um material caro, né? E que é utilizado nas principais categorias, né, do automobilismo mundial, Fórmula Indy, Fórmula 1, né, na nossa Stock Car. É necessário que ele seja espalhado. Parece uma terra, né? A gente vendo de longe assim, né, parece uma terra, mas é um pó que é utilizado, que é tratado o asfalto, absorve o óleo deixado pelo carro do Nelson Schultz, né, que estourou o motor ali naquela parte da pista e deixou óleo para tudo quanto é lado. Então, voltando à explicação, o Pedro Maldi acabou sendo penalizado, né, perdeu 20 segundos e aí não venceu a prova, acabou caindo para a 9ª posição. Quem venceu a prova foi o André Massur, o Geleia, né, a gente falou agora há pouco que ele está voltando para o grid, ele acabou vencendo a prova, né, e levou a melhor aí, né, pontuou bem. Você pensar que o Geleia estava em terceiro, faltando meia volta para o fim, na última caiu volta. No colo. De repente, virou o vencedor. Nem Papai Noel daria um presente tão bom para, né, o Geleia, sem dúvida nenhuma, né, foi mole essa vitória para ele acabou não tendo que ultrapassar os dois carros que terminariam na primeira e segunda colocação. Agora os carros vão encostando aí, daqui a pouquinho a gente tem a confirmação, o parque fechado, então tudo parado, os carros vão parando, o Américo Larose autorizou os pilotos a saírem do carro, parque fechado, a gente explica, não pode vir, os mecânicos não podem sair dos boxes para mexer nos carros. Não pode, ali é o carro com o piloto apenas. O piloto pode fazer algum ajuste, sair, até porque é um calor gigantesco, um calor enorme. Então está autorizado eles abrirem as portas, como vocês estão vendo aí na imagem. A gente fica na expectativa, parque fechado. A gente está vendo lá o último carro nesse momento no grid é o Matheus Biriba, que largou na pole position, né? Teve problema certamente aí, né, com o seu carro, com o seu veículo, e aí vai fazer uma corrida de absoluta recuperação. Ele que largou em primeiro, já está em último. Então a gente fica na expectativa aí, enquanto a gente vai acompanhando o trabalho sendo feito, aquele produto sendo passado ali para a pista ficar tudo certinho, ficar tudo legal, para ficar numa boa para acontecer a relargada. A gente fica na expectativa também com as informações do nosso amigo Américo Larose aqui esperando. Ele explicou que essa questão do parque fechado, então nenhum mecânico pode sair dos boxes mexer nos carros e teremos depois o grid sendo refeito. Lembrando que o Lucas Faria larga na primeira colocação, ele que é piloto da categoria novatos, né? O Sandro Ferrari, piloto da categoria A, é o segundo colocado, e o Paulo Vilela, né, piloto da categoria B, larga na terceira posição nessa relargada que teremos aí desta segunda corrida deste domingo, dia 18. Para você que não é acostumado, está se ligando pela primeira vez no Centro-Oeste de Marcas e Pilotos aqui pela TV Diário de Goiás, bom explicar, no Marcas e Pilotos são 3 categorias diferentes. Todo mundo larga junto, é um grid só. A disputa é única, numa corrida só. Mas categoria A, que são os pilotos mais experientes, categoria B, os chamados intermediários, que estão querendo ir para a categoria A, e a categoria N, os novatos, aqueles que estão iniciando. Dentre esses novatos, Lucas Faria, esse aí do carro 55, o grid vai sendo refeito e a gente vai acompanhando, daqui a pouquinho teremos a relargada. Lucas Faria, piloto do carro 55, você estava comentando o bom desempenho dele, Charlie, porque surpreende, o piloto da categoria novatos, expectativa é que sempre os pilotos da categoria A, como Nelson Chose, Fábio Bove, Pedro Maldi, a gente vê aí, bandeira verde, relargada, primeiro... É uma volta de apresentação, aquecimento novamente, mas o Lucas impressionante. O Lucas Faria sempre disputando as primeiras posições no geral. Não, ele foi pole nas 3 etapas. Na primeira etapa ele ganhou as 2 corridas. Na segunda etapa ele ganhou uma corrida, né, e já venceu a corrida, né, inicial na programação deste domingo. Então de 5 corridas ele venceu 4. Foi pole em todas.
né, na sua categoria, na categoria novatos. Então, sem dúvida nenhuma, né, vai ser difícil para quem está lá atrás, né, fazer, né, páreo aí, né, estar lado a lado com o Lucas Faria, acelerar junto com o Lucas Faria, que sem dúvida nenhuma tem um desempenho fantástico até o momento, né, ele que correu as primeiras corridas desta categoria com o Celta e agora está num Corsa, né, bastante acertado, né, para que possa, né, ajudar, né, ele a esse desempenho, né? É como se fosse Fórmula 1, você tem que ter um carro bom, um carro ajustado, né, e claro, você tem que ter a técnica de ser um bom piloto, e aí esse conjunto faz com que você possa ter bons resultados, e é um pouco do que está acontecendo aí com o Lucas Faria na categoria novatos. Então, expectativa aí, daqui a pouquinho a relargada. Aí, amigo, pega pra capar, aí sim, tudo valendo de novo, muita emoção, adrenalina, velocidade, coisa que não tivemos ainda, foram apenas 3 voltas válidas, né? 2 voltas válidas, então o safety car ainda na pista, lembrando que entre o 13º e o 15º minuto tem o safety car regulamentar, que aí reagrupa os carros, aí tem a largada após uma volta com o safety car na pista, os carros fazem a relargada em movimento e em fila indiana. Não é esse safety car que está na prova, esse aí foi por conta do problema para limpeza de pista, então daqui a pouco ainda teremos mais uma vez o safety car para reagrupar. Como você destacou, o safety car regulamentar, esse é obrigatório a presença dele aí durante a prova, né? Esse último agora é para aquelas batidas, aqueles toques, aqueles carros que deixam óleo na pista, aqueles problemas, né, que acabam deixando, né, o piloto em risco. E você tem que, evidentemente, isolar o acidente, isolar o carro que possa estar oferecendo perigo. Ó, o pessoal já vai entrando na reta aí. Safety car já ficou passando ali a curva 0, vamos pro retão aqui do Autódromo de Goiânia. Será dada relargada Lucas Faria, carro 55, iniciando este recomeço de segunda prova, de 6ª corrida do campeonato, na primeira posição. Segundo, Sandro Ferrari, carro 19. Terceiro é o Paulo Vilela, carro 53. Quarto, Pedro Maldi, carro 18. Quinto, Marcelo Perillo, carro 25. Sexto é o Felipe Caqui, do carro 00. A gente vai acompanhando aí. Depois do último passar, o Matheus Biriba, o safety car também, os carros vão se posicionando. Expectativa, o ronco dos motores, eles vão se ajustando ali. Lucas Faria, Sandro Ferrari, Paulo Vilela, Pedro Maldi, Marcelo Perillo, Felipe Caqui, William Perillo, Rafael Teixeira, André Massu e o 10º Leandro Reis. Na expectativa, esperando o ok do Américo Larose. Vai ser dada bandeira vermelha, né? Largada, aliás, relargada. Luzes vermelhas. Expectativa, ronco dos motores, tudo certo, últimos ajustes sendo feito, pista liberada mais uma vez. A gente fica no aguardo aqui. Tensão aqui no Autódromo de Goiânia. Primeira curva define muita coisa, né, Vitor? Sem dúvida alguma. Todos os detalhes, não só nas retas que temos ultrapassagem, nas curvas, curva 1, curva 0, S aí. Vermelho. Vermelhou. Tá valendo, recomeça a 6ª corrida do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Lucas Faria na ponta, Sandro Ferrari segundo, Paulo Vilela é o terceiro. Disputa intensa ali pela 16ª colocação. O Fernando Bergor brigando ali com o Gustavo Teixeira, o Glauco Tavares também tentando. Pedro Maldi vem buscando por fora a 3ª posição. Tem que tomar cuidado também com o Marcelo Perillo vindo por dentro ali, chegando na curva 1. Marcelo Perillo relargou em 5º. Disputa grande, inclusive no pelotão intermediário. E olha a escapada ali do piloto do carro 18, Pedro Maldi. Acabou fazendo essa segunda curva ali, passando o miolo
fez muito aberto, acabou escapando um pouquinho, conseguiu recuperar. A gente vai acompanhando o Lucas Faria ainda em primeiro, Sandro Ferrari em segundo, Pedro Maldi em quarto. Tem que tomar cuidado, parece ali que caiu para quinto, vai se recuperando o Pedro Maldi. As posições mantidas, né? Para quarto. Pelo menos as 4 primeiras posições sendo mantidas, né? Com Lucas Faria, Sandro Ferrari, Paulo Vilela e Pedro Maldi. A gente vai acompanhando aí o Lucas Faria, piloto do carro 55, segundo Sandro Ferrari. Paulo Vilela vem ali, Pedro Maldi conseguiu se recuperar, manteve assim a quarta posição. Quem vai ganhando também posições, que vai fazendo uma tocada tranquila. Olha, o carro girou ali. É o Pablo Alves. Foi limpando a pista ali. O Pablo já está ali, já viu na 7ª colocação. Pablo que relargou em 12º. Vai ganhando espaço. Vamos abrir mais uma volta. Primeira desde que foi dada a relargada, Lucas Faria em primeiro, Sandro Ferrari em segundo. Pablo Jack. Pablo, que corrida de recuperação do Pablo. Ganhou pelo menos 7 posições em uma volta o Pablo. Lucas Faria vai entrando ali na curva 1. Sandro Ferrari vai com tudo, acompanhando ele também na cola. Na reta dos boxes, né, que é a reta maior aí do autódromo de Goiânia, vale lembrar que os carros chegam a quase 200 km por Vai hora. colocando de lado ali o Sandro Ferrari, ele tá por dentro, ele vai levar a melhor dessa disputa aí com o Lucas Faria. Já levou. Já levou, passou, acelera aí, garotão. Já era. Passou e falou, come poeira, novato. Lucas Faria fica em segundo, Sandro Ferrari, piloto do carro 19, é o novo líder da prova. Mas é interessante quando a gente fala assim, come poeira, novato, né? Existe um respeito muito grande entre todos eles, né? Independente da classe, né? Eles se respeitam bastante. É claro que existe tem aquela outro, disputa, um rivalidade. atrito, é normal, né? Ali na pista, né? Cada um com a sua meta, com o seu objetivo. Mas fora da pista a gente vê um clima de amizade muito interessante entre os pilotos, os mecânicos, né? Isso é muito interessante. A gente faz às vezes algumas visitas aos boxes, né? E a gente já presenciou, às vezes, um mecânico pede ajuda ao outro, precisa de uma peça, alguém empresta, cede, então existe um companheirismo muito grande. Amistosa. Ah, sem dúvida nenhuma, né? São pilotos que estão há muito tempo, né, no grid, né? Quando está chegando mais pilotos, eles não enxergam isso como uma rivalidade ruim, mas sim mais alguém, né, que está chegando para agregar e para melhorar a categoria. É o caso do Lucas Faria, né? Ele chegou para agregar, né, a categoria. Daqui ano que vem certamente já vai estar na categoria B e logo na categoria A. Olha o Sandro Ferrari sendo pressionado. E agora pressão para cima do Lucas Faria, porque o Pedro Maldi já veio e ultrapassou sem a menor dificuldade. Agora ele vem tentando por fora ali contra o Sandro Ferrari. Preferência do Ferrari, mantém a primeira posição, só que olha o Pedro Maldi, ele não desiste e ele consegue assumir a primeira posição ali, logo passando pela curva 1. Olha o Pedro Maldi, acabou escapando um pouquinho, derrapou a parte traseira, o Sandro Ferrari, e o Lucas Farias já ficando para caindo para a terceira colocação. Pablo Alves é o quarto. O Pablo é o quarto colocado, Maldi em primeiro, Ferrari em segundo, né, o Lucas em terceiro e o Pablo na quarta colocação. Corrida sensacional, essa segunda corrida aqui da terceira etapa do Centro-Oeste de Marcas de Pilotos. A gente já destacou a principal categoria da nossa região. Você não perde nada, acompanha tudo, todas as ultrapassagens, um show de imagens aqui na TV Diário de Goiás. Também convido você a interagir, a acompanhar as nossas redes sociais, todos os bastidores dessa prova, Instagram, Facebook, Twitter, tudo. Acompanhe e se ligue no Diário de Goiás, nas redes sociais, e também acesse diariodegoias.com.br. Lucas Faria é ultrapassado mais uma vez, agora dessa vez pelo Pablo Alves, é o terceiro colocado, o Pablo, né? E agora nós temos os primeiros três pilotos da categoria A: Pedro Maldi, Pablo Alves, Sandro Ferrari em segundo e o Pablo Alves na terceira colocação. O Lucas Faria, da categoria novatos, é o quarto colocado, né? E o Paulo Vilela é o melhor piloto da categoria B, está na quinta posição.
Pedro Maldi vai abrindo mais uma volta, finalizando... Abrindo mais uma volta e abrindo vantagem. Abrindo vantagem. A gente chegou a informação, o Marcelo Perillo estava bem, ele foi punido com um drive-thru por queima de largada. Então o piloto do carro 25, o Marcelo Perillo, drive-thru, tem que passar pelos boxes com limite de velocidade. Aí é aquela agonia danada. Todo mundo, ele vai passando ali, vendo todo mundo acelerar. Passando rápido, passando na reta e ele devagarzinho tendo que seguir o protocolo aí da punição. Senão é punido novamente. Se passar da velocidade tem que voltar de novo. Tudo na vida pode ficar pior. Pedro Maldi, piloto do carro 18, líder, mas entrou o safety car regulamentar, 15 minutos de prova. Volta número 9, né? E aí o safety car na pista, né? Vamos só dar uma passada aqui para os posicionamentos nas 3 categorias. Na categoria A, Pedro Maldi em primeiro, Sandro Ferrari segundo, Pablo Alves na 3ª colocação, os pilotos da categoria A. Na categoria B, Paulo Vilela é o 5º no geral, é o primeiro na categoria B. Em segundo, William Perillo, 7º no geral. Em terceiro, o Renato Braga, 9º no geral. Renato Braga, que começou essa 3ª etapa na liderança dessa categoria B. Na categoria novatos, Lucas Faria. Adivinha. Sempre ele. Lucas Faria em primeiro, Rodrigo Durães em segundo. Esse é o 14º colocado entre todos os carros do grid. Pra gente ver assim a diferença, né? O Lucas é o 4º, quer dizer, são 10 carros entre o melhor da categoria novatos e o segundo, né, o Rodrigo Durães, que está aí na 14ª colocação. O terceiro da categoria novatos é Gustavo, a dupla Gustavo e Saninho. Nesse momento quem está correndo é o Saninho, né? São pilotos lá do Distrito Federal, essa dupla aí que sempre engrandece aqui, né, a categoria marcas e pilotos. Isso aí, o Saninho, carro 876, 16ª posição. Neste momento, o safety car regulamentar, a gente já falou, mas não custa repetir para você que está chegando. Seja muito bem-vindo ao Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, a TV Diário de Goiás. Safety car regulamentar, do 13º ao 15º minuto de prova, ele entra, dá pelo menos uma volta, pode dar mais, foi para os boxes, então vai ser só uma volta. Quando os carros passarem, aí vai estar tudo valendo. A relargada com os carros em movimento e, vale destacar, em fila indiana, passando a curva 0, entrando na reta e aqui em frente às cabines, aí vai estar tudo valendo de novo. Pedro Maldi nessa relargada em primeiro, 10º carro 18. Ó o Pablo e o Sandro. Ó a disputa, já vem na disputa ali, tá valendo, recomeça a prova. Metade de prova já fica a expectativa, aquele restante de prova, parte final, e Pablo Alves já vem com tudo, beliscando o segundo lugar. Passou como quis pelo Sandro Ferrari. E certamente vai à caça do Pedro Maldi. São 2 pilotos aí que não são tão experientes, né? Quando eu falo experientes no quesito de idade, né? São pilotos assim na faixa de 30 a 40 anos, mas são pilotos que têm um pezinho bem pesado, que aceleram com vontade. Pode ter certeza que temos uma disputa interessante entre o Pedro Maldi e o Pablo. Lembrando que eles largaram lá atrás. O Maldi largou na 9ª colocação e o Pablo foi o 12º. Exatamente. Pablo Alves, que largou na 26ª, Thiago. Exato, ele teve problema na primeira corrida, exatamente. Quer dizer, uma corrida sensacional do Pablo Alves, sensacional. Pablo Alves, que é um piloto muito arrojado, ele vai sempre para cima, ele acredita em todos os momentos que consegue as ultrapassagens, tem muita qualidade no volante, assim como o Pedro Maldi, que vai se defendendo muito bem. O Pablo tentou ali por dentro, balançou um pouquinho, o Pedro Maldi foi perfeito para se defender, para garantir o primeiro lugar. Na sequência vem Sandro Ferrari, depois da disputa entre Maldi e Pablo, vem o Sandro Ferrari na 3ª colocação, o Lucas Faria na 4ª colocação e o Leandro Reis, o Baratinha, né, na 5ª posição. Vamos abrindo mais uma volta no retão aqui do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia. Pedro Maldi em primeiro, Pablo Alves ameaçou vir ele pela direita por dentro, porque daqui a pouquinho tem a curva 1. Pedro Maldi fecha a porta, Pablo Alves vai tentar por fora. Será que vai?
Vem o Pablo, o Pedro se defende, Pablo Alves vem por fora. Aí do pegou lado direito do seu vídeo, pela esquerda do Pedro Maldi. o Maldi, aí tenta o X ali. O Maldi foi experiente, usou o lado interno da pista e aí fica difícil para você ultrapassar. Vamos saber se o Pablo, né, em algum outro momento vai conseguir, né, colocar o carro de lado. Quem sabe ganhar a posição, seria a primeira vitória dele nessa temporada 2017. Lembrando que o Pedro Maldi venceu a primeira corrida de 2017, né? Foi muito bem na segunda corrida, mas essa segunda corrida foi vencida pelo Nelson Schoz, estamos falando da categoria A. Na segunda etapa, as 2 vitórias foram do Nelson Schoz, né? E agora, né, pela manhã, nós tivemos a vitória do André Massur, né, graças a uma punição dada ao Pedro Maldi, né, acréscimo aí de 20 segundos por conta de uma ultrapassagem em bandeira amarela. Você destacou que o Pedro Maldi foi muito bem na segunda corrida do campeonato, ele foi o segundo colocado, foi vencido pelo Nelson Schoz, o Pedro Maldi foi o segundo. Olha, a venceu distância, a primeira, a distância do Maldi para o Pablo é de 0,7 segundos. Que isso, impressionante. Menos de um segundo de diferença. Pedro Maldi vai mantendo a ponta, segundo Pablo Alves. Vamos abrir mais uma volta e vamos saber se passando a curva zero. Se o Pablo vai ter fôlego para tentar mais uma ultrapassagem, né? Tentar a ultrapassagem em cima do Maldi no final da reta. Mas o Maldi tem uma vantagem até considerável para esse momento aí de disputa. Acelera, Pedro Maldi vai segurando a primeira posição. Segundo, Pablo Alves. Terceiro, Sandro Ferrari. Quarto, Lucas Faria. Quinto, Leandro Reis, o Baratinha. E vem mais uma vez, sempre se aproximando da curva 1. Primeira curva do circuito. Pablo Alves tenta por dentro, aí o Pedro Maldi fecha a porta, aí o Pablo tenta por fora e o Maldi consegue manter a primeira posição. Vai uma tocada muito firme, muito concentrado o Pedro Maldi, né? Você vê que em momento algum ele perde a concentração e aí vai liderando de forma muito tranquila essa segunda corrida, é claro, pressionado pelo Pablo. E a disputa, né, vai ficando mais intensa ali pelo terceiro lugar. Lucas Faria, carro 55 ao quarto, vai se aproximando ali do Sandro Ferrari, vai tentando também balançar um pouquinho, brincar com o psicológico do seu adversário, só que ele tem que tomar cuidado também, porque o Leandro Reis está logo atrás esperando a sobra. Se tiver uma confusãozinha, o Leandro Reis aproveita. O Leandro Reis é um piloto experiente. Piloto que já correu em outras categorias, uma delas a Fórmula Truck, né, que sempre correu, o Maria. A gente vai acompanhando aí. Pedro Maldi na primeira posição. Última volta 1:48.722. Pablo Alves fez 1:48.134. Mais uma volta será fechada. Acompanhando o Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Essa é a volta de número 11. A gente vai acompanhando. Alguns pilotos, entre ele e o Leandro Reis, eles estão correndo com o logotipo do Goiás Esporte Clube. O Pablo Alves corre com o logotipo do Vila Nova, né? Você vai vendo o Pablo aí na segunda colocação, né? Enquanto alguns pilotos correm aí com o logotipo do Goiás Esporte Clube. Essa rivalidade do futebol que também vai para as pistas sempre, né? No intuito aí, né, da gente sempre falar da paz no futebol, né? Até porque no automobilismo, né, o pessoal é sempre parceiro um do outro, né? E corre aí, a gente sempre vê muitas disputas dentro do campo da lealdade. Importante falar, até porque no próximo final de semana tem Goiás e Vila Nova pelo Brasileiro da Série B. Dia 24 de junho, São João, né, Goiás e Vila Nova aí estão entre os primeiros colocados nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Voltando aqui para o autódromo, Pedro Maldi vai se segurando, consegue abrir um pouquinho de vantagem de Pablo Alves também, e um pouquinho mais de folga do Pablo em relação ao terceiro lugar, que é o Sandro Ferrari. Aí já está um pouco mais próximo do Sandro Ferrari, carro 19 para o 55, que é o Lucas Faria, do Lucas Faria quarto para o William Perillo, que é o quinto, aliás, para o Leandro Reis, que é o quinto colocado, o William Perillo vem logo atrás, em sexto. O carro do Pedro Maldi é um Gol, né, enquanto o Pablo Alves é um Palio. São os pilotos, os carros aí,
estão no grid. Nós vemos o Lucas Farias que está com um Corsa, aquele Corsa Sedan, né? E se não, o Sandro Ferrari é um Celta. A gente já vê a sinalização, faltando então 3 voltas para o fim. Primeiro lugar na categoria A, pelo menos nesse momento da prova, Pedro Maldi. Em segundo, Pablo Alves. Em terceiro, Sandro Ferrari. Na categoria B, na ponta, William Pirillo. O Renato Braga é o segundo colocado no momento. E o Sidney Campos na terceira colocação. Sidney Campos, então, portanto, é o terceiro colocado. Na categoria novatos, o Lucas Faria é o primeiro. O Rodrigo Durães é o segundo colocado. E o Thiago Escobar está na terceira posição. Pedro Maldi, primeiro. Segundo, Pablo Alves. A gente vai passeando com o carro 18 do Pedro Maldi, o carro branquinho. Segundo, Pablo Alves, carro do Vila Nova, torcedor do Tigrão. Carro 33, ambos da categoria A. Terceiro também da categoria principal dos mais experientes, o Sandro Ferrari, carro 19. Como o Charlie destacou, são carros comuns, só que com algumas modificações. Os carros recebem um tratamento especial para essa categoria, para essa disputa. Não é o seu carro, você não vai pegar e vai disputar com o Pedro Maldi também, né, Charlie? Precisa de um tratamento especial. Precisa de todo... algumas reformas internas, principalmente para a segurança dos pilotos, de quem corre, de quem acelera. Então existe sempre, né, um preparo especial desses veículos, né, para que a segurança fale mais alto. Um grande abraço ao nosso Altair Tavares, né, que gosta de acelerar. E se pegar o carro dele e colocar aqui no Marcas e Pilotos, não tem para ninguém. Para sorte do Pedro Maldi, que o Altair não está na disputa. Exatamente. Senão, com certeza estaria disputando. Estaria comendo poeira. Tocada firme, tranquila, né? Você vê que já abre uma distância, 1.1 segundo, né, de distância aí entre o Maldi e o Pablo, né, e o Sandro Ferrari na terceira colocação. O Lucas Faria é o quarto colocado. Vamos chegando na reta final de disputa aqui no Autódromo de Goiânia. Olha o Sandro. E tem carro ficando, é o Sandro Ferrari. Vai encostando ali. Certamente é fim de prova. Penúltima volta ali, o que Sandro Ferrari. Que pecado, hein? Que pena. Ele que chegou a liderar em alguns momentos, né? Foi perdendo posições, estava numa tocada firme, tranquila na terceira colocação e acaba ficando pelo caminho aí. E aí o Lucas Faria agora é o terceiro colocado. Melhor volta até aqui foi do Pedro Maldi, fez 1:47.845. O tempo dele na 12ª volta. Na última volta, 13ª, ele fez 1:48.026, o Pablo Alves fez 1:48.023 e o Sandro Ferrari tinha feito 1:48.530. O Sandro Ferrari estava bem também, foi o terceiro melhor tempo nesta antepenúltima volta, abrindo a penúltima volta. Deve dar uma dor no coração, né? Você numa tocada firme, olha aí o S, conquistando um bom resultado, é o S, chamado S do Senna. E aí você acaba tendo um problema, né, e acaba jogando a corrida fora. Dos momentos mais belos, sem dúvida alguma, aqui do Autódromo de Goiânia. Confesso que sou apaixonado nesse momento ali no S do Senna. Assim, o retão também é maravilhoso, mas o S do Senna é algo excepcional. Pedro Maldi vai se mantendo ali na primeira posição, vai abrir a última volta. Acelera, garoto. O Pablo Alves também vai ficando para trás. Será que o Pablo vai tentar tirar um coelho da cartola? Acho difícil. Diferença de 0,802, então 8 centésimos, quase um segundo. O Pablo vai tentando a aproximação ali, coloca de direita para o Pedro Maldi ver ele no retrovisor. Aí o Maldi acelera, pisa fundo. Ali, em muitos momentos, é tentativa de buscar um traçado diferente, tentar assustar o piloto que está na frente para ver se o piloto comete um erro e aí você acaba aproveitando o vacilo. Mas não foi o que aconteceu. O Pedro Maldi não está dando brecha para esse tipo de vacilo. O grande lance aí também é uma questão psicológica, concentração. O Pedro Maldi vai demonstrando concentração total. O Pablo ainda brinca um pouquinho, você vê que ele vem de lado. Ele beliscou a zebra ali. O Pablo ainda balança um pouquinho, vem de lá, tenta pressionar até para ver se o Maldi se atrapalha um pouquinho também. Só que o Maldi mostrando concentração sensacional e vai se mantendo na primeira posição, Pedro Maldi.
Pablo Alves segundo, terceiro o Lucas Faria, depois desse abandono do Sandro Ferrari. E com a se confirmar a vitória do Maldi, aí o campeonato vai ficar realmente com uma disputa interessante, porque os líderes, Fábio Bolf e Nelson Scholz, acabaram não pontuando nessa terceira etapa, tiveram problemas aí nos seus carros, e aí evidentemente, né, o Pedro Maldi, com a pontuação que ele conquistou aí nessas duas corridas, vai encostar. Pedro Maldi vem aí se aproximando do final da prova com o carro 18, o carro branquinho. Pedro Maldi passando a curva 0. Vamos chegando nos momentos finais de prova, segundo Pablo Alves, carro 33. Aí uma distância considerável de 7 segundos. A festa ali nos boxes. Pedro Maldi vem para a reta, passando aqui em frente às cabines. Pedro Maldi vence a sexta corrida da temporada 2017 do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Segundo lugar de Pablo Alves, piloto colorado do carro 33. Terceira posição, disputa em Lucas Faria. Vem! Opa! Lucas Faria e William Perillo lado a lado ali. E deu Lucas Faria, o terceiro colocado. Lucas Faria, então, o carro 55 da categoria novatos, acaba em terceiro no geral. William Perillo, carro 43, acaba em quarto. William, que é da categoria B. Quinto, Renato Braga, carro 555. Sexto, Rafael Teixeira. Sétimo, Marcelo Perillo. Oitavo, Sidney Campos. Nono, Fernando Dallabona. Décimo, Glauco Tavares. Foi mais uma grande corrida, mais uma grande prova, muita emoção aí, a gente viu aí alguns pegas interessantes. Nós tivemos Matheus Biriva largando em primeiro. O Lucas Faria ganhou a posição. O Sandro Ferrari liderou durante parte da prova e terminou com o Pedro Maldi, ou seja, 4 pilotos estiveram nessa primeira posição, nessa segunda corrida aqui da etapa número 3 do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Então, valeu demais, né, Charlie? Ponto final. Próxima prova, dia 30 de julho, mês 7, final de semana do dia 30 de julho, né? O Centro-Oeste de Marcas e Pilotos vai voltar a acelerar aí no autódromo, no belíssimo autódromo, o autódromo que é bonito, esse autódromo internacional Ayrton Senna, ainda mais depois da reforma, ficou ainda mais belo, ainda mais, né, chama ainda mais a atenção aí dos pilotos, dos carros, da velocidade, não só no Brasil, mas como também, né, já começa a receber algumas sondagens de provas internacionais. Tomara que isso aconteça, vai ser muito interessante para o nosso esporte. Então valeu demais a sua companhia, a sua audiência. A narração foi de Vitor Monteiro, os comentários de Charlie Pereira. Show de imagens, show de transmissão na TV Diário de Goiás. Dia 30 de julho tem o 4º final de semana de disputas, 7ª e 8ª corridas do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Valeu demais, forte abraço e até a próxima.